Muito boa noite, caro telespectador, com Écita Segaúque, Sônia Mbó e Maria de Lourdes Manguelez. Aqui estamos uma vez mais para trazer-lhe o programa Opinião no Feminino, numa semana que é marcada pela extensão do estado de emergência por mais de 30 dias, portanto, de 1 de maio a 30 do mesmo mês. Além do estado de emergência, as suas implicações e as suas modalidades, vamos também falar do balanço dos 100 dias da governação do presidente Nyusi e lá mais para o fim vamos falar da ação das Forças Armadas que permitiu que 139 insurgentes fossem mortos naquele que é mais um capítulo da insurgência em Cabo Delgado. Boa noite, cumprimento as três, sejam bem-vindas ao programa. Sônia, hoje arrancamos consigo. O nosso primeiro tema é a prorrogação do estado de emergência. De uma forma geral, o alargamento do estado de emergência já era um tema consensual, tendo em conta que não houve alteração dos pressupostos. A grande questão é a modalidade. Se deve ser um estado de emergência suave ou moderado. Quando digo suave, há linhas de pensamento que defendem um estado de emergência que permita a abertura de escolas ao nível primário, secundário, ao nível público e privado, portanto, todo o sistema de ensino aberto. Há também linhas que defendem um estado de emergência com um turismo interno, pelo menos a circular, para aliviar a economia e proteger os empregos. E há uma modalidade radical, que é esta que temos, em que temos quase todas as atividades encerradas. Então, pergunto-lhe, sobretudo, qual é a modalidade que se ajusta à realidade do país? Muito obrigada, telespectadores de saúde, aos colegas aqui do painel, igualmente. Agradecer a Deus pelo dom da vida. Dizer que, para além desta modalidade que o município apresenta, também em termos daquilo que é conversa das redes sociais e outras plataformas, também apresentam a situação de um estado de emergência e somente localizado, que é precisamente fechar-se as duas províncias, que é a cidade de Maputo e cidade de Maputo, província de Maputo e Cabo Delgado. Sim, sim. E, bom, para estes três cenários, vou abordar como três cenários. Penso que cada um deles tem as suas vantagens. Se formos a fazer o fecho localizado, isto daria condições que as outras províncias continuassem a ter aquilo que pode-se chamar do dia a dia da população. Mas, em contrapartida, não deve-se esquecer que a cidade de Maputo é a capital do país e é também o ponto de entrada de muitas fronteiras que Moçambique acaba tendo. A alimentação das outras províncias vem precisamente da cidade de Maputo. Portanto, este modelo de fecho de províncias não funciona. Não é Vamos aos outros dois. Os outros dois, se nós formos a falar em termos de escola, para aquilo que é a proteção, seria-nos muito difícil nós fazermos um controle localizado, por exemplo, de estudantes e algumas organizações ou empresas a funcionar. Porque se nós, com este estado de emergência que foi aplicado neste mês que já está a findar, nós podemos reparar que muitos jovens, principalmente os jovens, não relaxaram e não observaram aquilo que seria um estado de emergência concretamente dito. São estes mesmos jovens que em algum momento ficaram escondidos ou na parte informal do consumo das bebidas alcoólicas, em que as barracas fechavam a porta principal e ficavam nas traseiras. São estes mesmos jovens que, no ato do uso das máscaras, acabaram criando condições de fazer máscara para os cotovelos, para os pescoços e não para o local. Então, não houve uma observância das medidas de prevenção durante esta primeira fase do estado de emergência, de 1 de abril a 30 de abril? Não houve o rigor. E principalmente pelo facto de nós cobrarmos mais, provavelmente, do Estado, de estarmos sempre à espera que houvesse uma perseguição cerrada.
porque se formos a ver, por exemplo, alguns mercados, maioritariamente temos jovens a frequentar. Vamos ao mercado de Estrelas, são jovens também a fazer venda, e parece-me que este estado de emergência são localizados, porque se nós formos a usar, a reparar o Zimpeto, o mercado de Estrelas, se formos a reparar mercados os parques, na Beira, na Zambésia, só para não os localizarmos parques, muito Maputo. Os parques, se formos a falar de Nampula, tem o parque de infantil, o parque infantil, que foi também As pessoas continuam a ter uma vida normal mesmo no estado de emergência. E veio mesmo a calhar esta medida aplicada pelo chefe de Estado, indo já para esta que nós estamos a viver, apesar de sabermos que estamos com uma economia que não frágil. Não é adequada, é frágil, sim. Nós estamos numa situação em que, pelo menos, o povo moçambicano já está neste momento a viver aquilo que já devíamos ter acatado no princípio. Hoje, os carros semicoletivos, temos passageiros já não a observarem o uso da máscara e não, de certa forma, não de forma fingida, porque o que acontecia a princípio era colocarem máscara só quando vissem o agente de Estado. Hoje estamos a ver também que o cidadão, quando chega a alguma instituição, já lavamos as mãos. Agora falta a terceira dica, que pouco se fala, que é a situação de termos que beber água com muita frequência. Esta medida é que provavelmente as instituições de saúde deviam estar também a promover, porque o que está a acontecer neste momento, todos nós acabamos ficando analistas desta situação do Covid, mas aqueles que deviam vir ao público e ensinar-nos em termos de que medidas devíamos estar a tomar ou como devíamos estar a viver, parece-me que estão mais preocupados só quando há a situação do informe diário. O que deve acontecer, estas instituições devem vir ensinar ao povo moçambicano em que situação vamos nos encontrar nos próximos dias. Bem, defendo o estado de emergência nos termos em que foi colocado ontem. Estado de emergência que encerra escolas, encerra universidades e cria também algumas restrições ao nível do funcionalismo público e das empresas privadas, ou entende que poderia ainda aliviar-se alguns setores para permitir que a economia respirasse e se protegesse em empregos? Boa noite, município. Cumprimento também as minhas duas colegas aqui no painel e por esta via também aos nossos telespectadores que nos seguem a partir de casa. Município, eu defendo que todas as medidas devem ser postas em prática para que efetivamente estejamos todos seguros. E se nós olharmos para aquilo que foi o primeiro mês, portanto, antes da prorrogação, não é? Vamos observar que nem todos nós fomos fiéis às recomendações. Continuamos a assistir jovens a se aglomerarem no pulmão, por exemplo. Continuamos a assistir crianças num parque infantil em Nampula. Continuamos a assistir vendedores em mercados informais sem máscara, sem, portanto, nenhuma proteção. E isto, de alguma forma, manteve uns níveis de alerta. Se nós considerarmos também que neste primeiro mês, as medidas que foram lançadas não foram seguidas escrupulosamente, devemos também, por aí, acreditar que a nossa propensão para expandir a pandemia, para propagarmos para além dos dois principais focos neste momento, é grande. Portanto, para além das medidas que foram tomadas pelo Ministério da Saúde, que foi basicamente isolar um dos focos de propagação, que é a FUNS, Cabo Delgado, não é? Há outras medidas que deviam ser tomadas. E estas,
aparecem descritas muito bem nesta prorrogação do estado de emergência. O que cabe a nós como cidadãos é seguir. Se nós seguirmos estas medidas, eu tenho certeza que vamos poder controlar. E é preciso não deixar de dizer também, município, que estamos agora na primeira prorrogação, mas se nós continuarmos a não observar as medidas, se as pessoas continuarem a se deslocar como se pretende que se abra ao turismo, quem vai fazer o turismo? Mesmo que seja doméstico, quem serão estas pessoas? Será a Écita, será a Sónia, será a Maria? Portanto, vai significar que vamos sair de Maputo para a praia em Vilanculos, vamos sair para Chocas, vamos sair para Quilália, portanto, vamos deslocar-nos. E ao fazermos isso, não há garantia de que estaremos todos a observar, primeiro, aquilo que são as medidas de proteção e, segundo, estaremos em ambientes que nos são alheios. E nesses ambientes alheios, as condições lá, o vírus portanto, não se encontra apenas nas nossas mãos. Há indicações de se encontrar no tecido, de se encontrar nas superfícies. Portanto, nós temos condições de, para onde nós formos, não só encontrar o vírus lá, porque alguém vai ter saído, se o local não tiver sido corretamente higienizado, então nós vamos poder não só estar em contacto, como também transferi-lo, levar desse local, quando voltarmos à nossa procedência ou para outros pontos que formos, vamos poder propagar. Nas escolas, se olharmos para as escolas primárias, pior ainda, nós não podemos assumir que temos todos as mesmas condições. Há crianças que saem de casa a pé e têm que deslocar-se por longas e longas distâncias para chegar à sua escola. Outras têm que tomar o transporte público. Outros ainda que os pais já tinham feito arranjos, usam o transporte escolar. Imagine para aquele pequeno empresário que tem 2 carinhas para as suas 60 crianças. Estamos a dizer que agora ela teria que eventualmente arranjar mais 2 para poder criar espaço para transportar em segurança e respeitando o distanciamento social as outras remanescentes. Então, não creio que haja condições neste momento para se fazer este arranjo. Portanto, há um esforço em termos financeiros adicional que devia ser empreendido por este pequeno empresário. Para as crianças que se deslocam a pé, por exemplo, estamos a dizer que no seu trajeto alguém deveria controlá-las para que não peguem no muro, para que não se encostem no portão, para que não tenham contacto com outras crianças e não acredito que isto seja, possível de materializar e monitorar. Então, o melhor a fazer é que estas pessoas fiquem em casa. Aí teremos certeza de que há condições de evitar a propagação do vírus. Da doença, muito bem. Maria de Lourdes, faço a mesma pergunta. O modelo em que toda a gente fica em casa ou um modelo suave, em que ficam em casa necessariamente aqueles que devem ficar, mas que pelo menos ao nível da escola, das universidades, possa se permitir que as pessoas circulem normalmente e que ao nível de algumas atividades econômicas, como o turismo, também se liberte. Bom, boa noite, município, boa noite às minhas colegas e boa noite a todas e todos os telespectadores em casa. Bom, eu partiria do princípio de que nós não estamos necessariamente num estado de emergência radical, como deixou transparecer na sua até porque o radical é o estágio 4. Mesmo no nível 3, se prestou atenção no que disse o presidente, há medidas que foram tomadas e houve algumas que tiveram, em termos de efetivação, de implementação, cuja implementação foi satisfatória e outras não são satisfatórias. É o que as minhas colegas estavam a dizer agora, que se fosse um estado de emergência, se todos nós tivéssemos acatado, não teríamos as pessoas, muita gente na rua, não teríamos pessoas nos mercados, se estivessem no mercado estariam a cumprir com as medidas recomendadas, o uso das máscaras, o distanciamento de um vendedor contra o vendedor. Então, temos, na verdade, um estado de emergência que funciona nas instituições, eu diria, formais. Ou seja, lá onde há Estado, temos a economia, temos as pessoas hoje, empresários, as pessoas a respeitarem esse pedido de confinamento nas suas residências, mas temos um outro lado que é uma grande massa que também está nas ruas. Então, o que há desse modelo radical ou nesse modelo mais soft seria acrescentar apenas a permissão dos estudantes irem às escolas e a abertura de alguns serviços. No caso aqui, os que não respeitaram, que o presidente fez menção, que não respeitaram claramente
as decisões, houve uma grande dificuldade de eles respeitarem, foram estabelecimentos de diversão. Então, aí nós estamos, na verdade, num estado de emergência soft, no sentido de que, formalmente, ele estabelece limites do nosso comportamento, mas, na prática, nós temos mais margem, criamos uma margem de ação que permite que tenhamos, alguns sejam continuar com a sua vida, outros realmente são confinados. Alguns, por exemplo, a voltar ao negócio, temos lojas abertas, temos estabelecimentos que não são comerciais, mas de prestação de serviços estão abertos, mas não são lá os clientes. Alguns deles, maioritariamente, talvez diria da classe média alta, estão a conseguir trabalhar a partir de casa, estão a conseguir confinar-se e manter as crianças dentro de casa, mas já outros claramente estão fora. Então, esses estão num soft. O que falta só seria acrescentar a parte da escola, a abertura da escola, mas aí coloca há uma questão, não é? Como o presidente dizia ontem, havia um critério ou havia um pressuposto que deviam ser resolvidos durante esse período de 30 dias, que, ao seu entender, do seu grupo, cuja aplicação não foi satisfatória. E também há uns 3 níveis. Há uma coisa que eu disse, por exemplo, num programa anterior, é que o estado de emergência, declarar o estado de emergência, pedir que as pessoas ficassem em casa, nós estaremos a ganhar tempo. O governo estará a ganhar tempo para, criar capacidade para resolver os problemas de saúde das pessoas que estiverem contaminados e precisarem de assistência hospitalar. Número 2 era construir uma infraestrutura para conseguir responder a esses doentes. E um outro estágio, por exemplo, nós devíamos ter em conta é a questão do pós-coronavírus, não é? O que vai ser feito a posterior a declaração do estado de emergência? Podíamos ter questionado. Pena que essas 3 ações que descreveram, elas foram desenvolvidas? Eu acho que tem 2 que foram desenvolvidas. Eu iria na mesma linha do Presidente da República, que algumas foram desenvolvidas e outras não. A questão foram satisfatórias, desculpa. A questão da prevenção. Nós vimos aqui uma coisa muito interessante, eu percebi uma coisa muito interessante durante a explanação do Presidente da República, é que a questão da prevenção, foram tomadas medidas pelo governo e pelo todo o aparato da função pública, não é, que deveria implementar, e essas atividades, se for anotar as atividades que o Presidente considerou como as de implementação satisfatória, são aquelas que dizem respeito à administração pública, ou seja, coloque polícias na rua, vamos colocar polícias, tem que ter o INAI a ir fiscalizar, teve o INAI a fiscalizar, temos que interromper a emissão de vistos, houve interrupção da emissão de vistos. Mas depois tem o outro lado da moeda, que são as medidas, que é a resposta dos cidadãos às medidas impostas pelo governo. Aí é onde temos a grande dificuldade, não é? Se nós estamos a falar... Mas por que isso acontece? É culpa do cidadão? É falha na comunicação? Por que não houve esse engajamento, digamos assim? Sim, para responder a sua pergunta, eu ia dizer assim, no sistema de governação, você tem uma coisa, na infraestrutura de governação, você teria uma coisa que se chama hardware. O hardware seriam essas instituições, é o aparato, não é? As medidas que o governo vai tomar e o seu dispositivo todo. E o software é essa capacidade também dos funcionários de conseguirem interpretar as medidas que foram anunciadas e eles irem ter com os cidadãos uma tentativa de persuadir os cidadãos a fazerem, a acatar as medidas recomendadas. E o outro lado do software também é essa parte dos cidadãos acatarem. O nosso governo está a funcionar num contexto de desconfiança, número 1, em que os cidadãos consideram que os agentes do Estado estão lá para servir interesses próprios, não os interesses dos cidadãos. Se nós retirarmos essa variável, toda a comunicação do Estado, toda a comunicação do governo, se eles retirarem essa variável, há uma grande probabilidade das suas ações não serem implementadas. Porque se eu não acredito que as pessoas estão a tomar essas decisões para o meu benefício, mas sim estão a tomar essas decisões para o benefício próprio, dificilmente eu estarei apta para acatar essas medidas. Então, é isto que acontece. Nós temos um problema de desconfiança. Olha, se for a reparar, ainda há semanas nós tivemos o governo a vir apresentar um pedido de 700 milhões de dólares. E todo mundo disse assim, por que esse valor todo? O valor é muito. Depois houve a semana dos 20 milhões. 20 milhões de moçambicanos infectados também não. Então, teve que vir um outro membro do goverro ou uma outra entidade do governo para vir esclarecer. Então, estamos a dar essas ações ou esses episódios não ajudam a criar confiança necessária para que as pessoas possam acatar
as recomendações dadas pelo governo. Mas tem um outro lado, por exemplo, que é o lado B. O primeiro lado é da prevenção, o lado B é do número de testes. Nós ainda continuamos com o número de testes muito reduzido para ali, aquilo que era necessário para nos dar confiança para nós voltarmos à rua. E que isso nos leva também ao terceiro ponto, que é pensar num cenário do pós-coronavírus. Como é que nós iremos sair à rua com confiança, como dizia esta, como é que as pessoas vão deixar seus filhos ir à escola, com toda a confiança de que todos os outros pais também estão a tomar as mesmas medidas que um dos pais está a tomar para poder prevenir e garantir que não há contaminação. Ter esse contexto de pós-coronavírus, pós-Covid, é importante para definir que medidas o governo deverá tomar para garantir que nós temos confiança para retomar. Isso eu queria dar um exemplo. Cuja curva neste momento é decrescente, já estão exatamente a pensar no país pós-Covid. No pós-Covid, sim, mas isso, estão a pensar no país pós-Covid. Eu queria dizer uma coisa, mas eu me esqueci. Mas eu só queria dar a conhecer um fato, por exemplo. Eu fui há dias, fui fazer compras num supermercado que eu vou lá sempre. E antes da existência do primeiro caso do Covid em Moçambique, todos os trabalhadores, os caixas todos tinham máscaras. E desta vez, na segunda semana depois da declaração de estado de emergência, todos tinham máscaras. Agora fui esta semana e 2 ou 3 ou 4, 2 é que tinham máscara, os outros não tinham máscara. Eu fiz questão de perguntar por que você tirou máscara. Então a resposta dele foi: bom, não contaminou, eu não sei mais o que vou fazer, a máscara cria minha alergia, e a essa altura eu acho que vou deixar tudo nas mãos de Deus. O que quer dizer que, à medida que nós estendemos o período de estado de emergência, as pessoas vão sentir maior necessidade de retomar as suas vidas, e isso vai acarreta maiores medidas ou maior a capacidade do Estado de convencer as pessoas a ficarem em casa. Muito bem, vamos explorar um ponto aqui, Sônia, que a Maria de Lourdes levanta, que durante o estado de emergência as autoridades fizeram a sua parte, o funcionalismo público fez a sua parte, mas do lado dos cidadãos faltou a observância das medidas de prevenção, como colocou aqui no fim, a questão do uso das máscaras, e que o que pode explicar isto é a desconfiança que existe, cidadãos e autoridades, Estado no caso. Tem a mesma percepção? É o seguinte, Moci, pode até não ir ao encontro de como ela acabou abordando, mas a questão é necessário que os órgãos competentes usem as plataformas, usem a comunicação social para informarem como é que esta doença age, ou como é que reage, ou como é que se faz a testagem. O Ministério da Saúde dá uma conferência de imprensa todos os dias. Exato. Às 16 nos dias úteis, às 13 no fim de semana. Exato. Não é suficiente. Nós o que temos na conferência de imprensa é mais números. E repare que as pessoas estão mais preocupadas em ir ouvir se aumentou ou diminuiu ou se há curados. Mas se este mesmo Ministério da Saúde for a levar imagens e mostrar da forma como é feito a testagem, é uma situação dolorosa que as pessoas ainda não levaram. O Instituto Nacional de Saúde já levou os mídias todos para lá, foram acompanhar como é que os testes são feitos. O Instituto Nacional de Saúde tem um budget para passar promoções de educação cívica em todas as televisões. Os órgãos de comunicação social, por iniciativa própria, estão a desenvolver campanhas de educação ao nível da sua publicidade, mas também dos programas específicos. Já grupos de voluntários também nas ruas a explicarem sobre a questão do coronavírus, as medidas de prevenção, os riscos, entre outras questões. Não é suficiente. O que tem de ser feito mais? O ser humano é complexo. O que eu estou a tentar transmitir é que o que deve acontecer é mostrarem, na verdade, como é feito. A educação cívica está sendo feita, a informação está sendo difundida, mas há falta de confiança, como disse a Maria, mas o que deve acontecer, na verdade... Mas a falta de confiança é o cidadão que não confia nessa informação, porque a informação chega. Hoje, se sairmos à rua, uma pessoa adulta, pelo menos, a não ser que não tenha uma vida normal, não é capaz de não saber o que é o coronavírus. Exato. Ele não confia nessa informação, é isso que estamos a dizer.
O que eu estou a dizer mesmo é que as pessoas, mesmo a informação que é passada nos órgãos de comunicação social, muitas vezes são duvidadas. Se for a visitar o Facebook, por exemplo, quando falam do número 76, há sempre uma desconfiança que pode haver mais. Quando se diz fulano de X, ou seja, quando se diz... O que explica essa desconfiança? É a falta da confiança que o povo tem para com o governo, para com o Estado. E se nós temos essa desconfiança, a única forma, a única saída que nós temos para esta situação é buscarmos imagens concretas de como esta doença acaba... Os seus efeitos, as suas efeitos. Consequências. Por exemplo, nós temos a situação de pessoas que estão a consumir o álcool. Já se disse e houve esta medida de vamos fechar as barracas, mas não se informou por que motivo deve-se fechar as barracas. Para as pessoas que buscam um pouco mais de informação, temos a informação que é exatamente porque se for encontrado em contrapé, se tiver a situação de positivo, se tiver o álcool no sangue, provavelmente não se possa fazer alguns testes ou não se pode entrar para outra fase de tratamento enquanto o álcool não tiver acabado no seu corpo. Esta informação nós precisamos dos agentes de saúde para vir realmente nos informar o que é isto de não ter que consumir álcool, porque as pessoas estão a levar de ânimo leve. Hoje, se nós formos a qualquer bairro, nem parece que temos nem parece que estamos em estado de emergência. Nós temos barracas a funcionar. Há uma reportagem que passou ontem na STV, em que uma criança foi mandatada por uma irmã mais velha para ir comprar cerveja. Ora, se é que aquela criança está indo comprar cerveja, é porque existe um local que está aberto, que está à venda. Existe uma empresa que está a distribuir estas bebidas para que estejam à venda. Mas se essa empresa fecha, se essa barraca fecha, perde-se um emprego, perde-se uma fonte de renda e é uma família em desespero também. E se formos a olhar para as medidas, para as medidas... Pacote de medidas de apoio. De emergência... Mas muito bem, Sânia, ainda devemos de ir para como é que a economia aguenta o estado de emergência. Queria explorar essa questão da falta de confiança do cidadão-Estado e isto estará a contribuir para algum relaxamento das pessoas. É exatamente a falta de confiança que explica o relaxamento. Eu queria, se calhar, antes de responder à questão que me coloca por aqui, 3 cenários. Quando nós ainda não tínhamos casos anunciados, dizia-se, não é possível. Como é que neste Moçambique todo não há nenhum caso? Só podem estar a esconder. Apareceu o primeiro caso, a maior preocupação que eu notei era saber quem é. Não é? Tudo o resto parava, era só saber qual é a identidade deste caso número 1. E hoje evoluímos. Já há casos, Maputo, cidade, Maputo, província, Cabo Delgado. Noto que a preocupação parece que é, vamos lá isolar Maputo e Cabo Delgado. Tudo bem. E o resto? Porque eu recupero aqui uma das ideias avançadas pela Maria, por exemplo, vamos testar massivamente, por exemplo. Temos certeza de que Tete, Sofala, Zambésia e por aí não vai aparecer nenhum caso. Como é que tratamos estes casos? E mais, estas pessoas são nossos familiares, são nossos irmãos. Convivem conosco de alguma forma. Portanto, eu penso que não seria exatamente, eu não ia aqui olhar necessariamente para a falta de comunicação, porque como disse bem o município, ela é abundante. Outro dia, ia a sair de casa, sapatilhas, roupa de desporto, cruzo-me com um indivíduo embriagado ou doente mental, não consegui perceber. No meio daquela pancada dele, ele conseguiu olhar para mim e dizer, onde está a tua máscara? Uma pessoa que eu tenho certeza que não estava sóbria, mas tinha consciência de que era preciso ter máscara, principalmente no espaço público. Se uma pessoa naquelas condições tem essa informação, e se nós andamos por este Maputo todo, a colega aqui, Sônia, dizia que as pessoas põem a máscara no cotovelo, põem no pescoço, por cima, na nuca, por aí além, mas tem máscara, saem de casa com a máscara. Podemos aqui discutir se estão a usar corretamente ou não. Quer dizer que há uma informação que chegou. O que é feito desta informação? Por que ela não
está a ser, portanto, assimilada corretamente. Seria interessante aqui perceber. Não creio que seja falta de informação, não creio que seja um trabalho das entidades ou das autoridades, porque até, repare, este trabalho não está a ser feito só pelas entidades públicas, não. Temos organizações da sociedade civil, temos comunidades religiosas, temos pessoas a nível singular a envolverem-se massivamente, porque há consciência de que esta pandemia está ao alcance de qualquer um de nós, se não observamos as medidas básicas. Quem é que desvaloriza? Quem é que não está a cumprir? Quem é que se predispõe a ir, por exemplo, ao pulmão e expor-se à bebedeira? Primeiro, há clientes que demandam, isso é uma verdade, mas também há pessoas que estão a vender. E aqui eu queria também discordar com algo que foi avançado pela minha colega. As empresas não fecharam. Não é? As cervejeiras, o que quer que seja, elas já têm que cumprir com todas as instruções para fazer as entregas, para fazerem o seu negócio, têm que cumprir as normas de higienização quando elas vão fazer a entrega. As barracas, as lojas, o que quer que seja, têm que cumprir com o horário. E há aqui uma recomendação chave. Ninguém é proibido de beber. Se você não consegue ficar sem beber, beba. Compre, vai beber na sua casa. Estamos a dizer que, se possível, faça esse abastecimento da sua garrafeira uma vez por semana, quando for comprar o arroz, quando for comprar a sua energia, quando for pagar o seu telefone. Portanto, as pessoas têm os estabelecimentos para comprarem todo tipo de alimentos, inclusive bebidas, mas é preciso observar todas as outras normas e é preciso que façam esse consumo em casa. Portanto, por que nós, os cidadãos, não estamos a aderir? Por que nós não estamos a cumprir? A explicação da Sônia e da Maria de Lourdes é que, em parte, isso é explicado pela quebra de confiança cidadão-Estado. E é isso que eu perguntava. Este relaxamento das pessoas justifica-se mesmo por esta falta de confiança? Eu questionaria muito esta quebra de confiança com a justificação na confiança cidadão-Estado. Porque, como disse, quando não tínhamos casos, não é? Falava-se aqui de estarmos a maquiar a informação. Eles hoje apareceram, algumas das pessoas, uma das pessoas ou duas apareceram publicamente. Há familiares que sabem que tem alguém muito próximo que foi testado positivo e as pessoas aderiram portanto, ao uso de máscaras e de repente deixam de usar. Eventualmente, o que deve estar a passar pela nossa cabeça é que este mal passou ao lado. Passou ao lado. Se eu fiquei 14 dias, estive em contato com 1001 pessoas, não aconteceu nada, não desenvolvi sintoma nenhum, esquecendo que é possível ser positivo e assintomático, é porque eu aparentemente estou bem. Então, aqui, se calhar, há uma equação que está a ser posta de fora e que seria de grande valor. Testagem aleatória de grupos diferentes da população para podermos ver se efetivamente a população de TET está livre ou são pessoas assintomáticas. Ou, vamos lá, na Zambésia, porque acho que isto é que está a faltar. Desde que começamos a ouvir falar, desde que entramos para o estado de emergência, até hoje não aconteceu nada na minha cantina, não aconteceu nada na minha loja, no meu prédio, ninguém está a falar. Então, este problema não é aqui conosco, é algo que diz respeito ao trem. Mas não é falta de informação. Não creio que é falta de confiança, é acreditar que o problema está resolvido. Então, posso relaxar e voltar à minha condição. Então, o que é necessário fazer é repisar que não, o problema não está resolvido nem ultrapassado. Se nós relaxarmos, se nós quebrarmos aquilo que são as medidas de prevenção, nós sim estamos expostos e podemos sim testar positivo, podemos desenvolver a doença e podemos, o que é mais grave, contaminar outras pessoas e aí disseminar cada vez mais a doença. Bem, ficamos com 20 minutos, peço aqui alguma economia nos vossos comentários. Ficamos também com 2 temas e ainda um ponto em relação à prorrogação do estado de emergência. Maria de Lourdes Voaci, as 3 consensualmente entendem que o estado de emergência deve ser declarado nos termos em que está. A minha questão é como é que a economia aguenta isto. Quando falo de economia, estou a falar das empresas, estou a falar das famílias, estou a falar concretamente das pessoas. A CTA publicou uma informação hoje que foi um balanço dos primeiros 30 dias do estado de emergência, em que aponta que 1.175 empresas a nível nacional suspenderam as suas atividades e isto afetou 12.160 postos de trabalho. Do total de empresas encerradas, cerca de 756 são do setor de hotelaria e turismo e empregam um total de 5.000 trabalhadores. Adicionalmente, apurou-se
que as empresas que ainda se mantêm em funcionamento reduziram o seu nível de atividade para menos de 25%. Então, estamos a falar dos primeiros 30 dias de 1 de abril a 30 de abril. Temos mais de um mês. Como é que a economia aguenta isto? Estamos a falar de desemprego, estamos a falar de falta de renda, estamos a falar de um desespero ao nível do país. Como é que a economia aguenta um estado de emergência nos termos em que foi colocado, sem paralelamente haver um pacote de ajuda? Até porque as empresas têm se estado a queixar de que a ajuda que foi anunciada pelas autoridades governamentais, mas também pelo Banco de Moçambique, elas não alcançam as empresas, por conseguinte também não alcançam as famílias. Sim, concordo com a colocação que faz a CTA, que realmente quem tem uma empresa sabe que uns tiveram que fechar as empresas, colocar os seus trabalhadores em layoff durante este período e tentar poupar em alguns salários possíveis ou em alguns lugares. Aqui nós nem temos a capacidade porque o nosso INSS não pode pagar. As empresas que decidiram ficar abertas, elas se ressentem realmente da redução dos níveis o nível de serviço que elas prestam, não é? Então, agora se eles estão a falar de um nível de 25%, é capaz de haver muito menos do que isso. O nível de rendimento das empresas reduziu bastante. O que eu notei durante este mês e as discussões todas fomos tendo em termos de resposta do governo em relação a esse assunto foi dizer o governo decidiu ajudar as famílias e as empresas, mas na forma de concessão de alguns benefícios fiscais. Ou seja, vamos dar um exemplo fora disso. As pessoas, para ajudar as famílias do governo, ao invés de alocar um fundo específico, decidiu que não iria cobrar as dívidas de água. Ou seja, não vai cobrar, se tiver uma dívida, uma multa de água, a multa não será cobrada nessa altura e nem vão cortar água para si. Se tiver uma dívida para as empresas, não vão ter dívidas no INSS, não tem problemas, as multas não vão ser pagas. O que pressupõe que as empresas tenham dinheiro, tenham liquidez para poder fazer liquidez, iriam usar a liquidez que têm para suprir as outras necessidades criadas no âmbito da Covid. Então, o pressuposto não está bom. O que eu estou a pensar é que o pressuposto não está bom. Se eu não paguei água durante alguns meses, pode dizer que agora pode dizer que não vão cortar água porque eu não tenho... Tudo num ambiente de restrição ainda por cima. De restrição, sim. A empresa ou as pessoas não terão capacidade de fazer o pagamento. O que eu levanto é que as três, ao defenderem o estado de emergência nestes termos, tem também de dizer que sim, vale a pena termos o estado de emergência com as escolas fechadas, com o turismo fechado, a economia aguenta. A questão é, estamos a mandar toda a gente ficar em casa, como num debate que fazia ontem. Estamos a mandar algumas empresas fecharem, estamos a mandar algumas empresas funcionarem a meio gás. A outra parte da fatura, quem paga? Porque é importante garantir renda e sobrevivência das pessoas. As pessoas continuam a usar água, continuam a usar luz, continuam a alimentar-se. Sim, o que eu estou a tentar dizer é, voltando ao meu argumento de pensar num cenário de pós-coronavírus, o que eu estou a dizer é, mesmo tendo o estado de emergência durante esses 30 dias que nós tivemos, houve aqui muita consensação por parte dos cidadãos em termos de aplicação dessas medidas. Podemos ter, nos próximos dias, em que haveria, por possibilidade, o alívio em alguns setores, dizer, olha, algumas empresas de alguns setores podem voltar a abrir, restauração pode voltar a abrir, mas para elas abrir é preciso que algumas condições estejam lá. Nos pode dizer que em termos de controle, de informação que foi construída pelo Estado em relação à propagação, ao nível de propagação, temos que ter esses dados. Não tendo esses dados, também não tendo uma medida econômica da parte do Estado que dá liquidez de verdade, que dá dinheiro às empresas e às famílias, é muito difícil de garantir que, olha, é um dilema, que continua o estado de emergência, mas como é que nós vamos ficar economicamente? Agora, se num mês estivermos apertados, agora vamos ficar mesmo sem capacidade sequer para pagar os salários que nós conseguimos pagar, talvez metade neste mês. Então, aí, voltamos a apelar mais uma vez a uma intervenção do Estado, não no sentido de benefícios fiscais, mas de injetar liquidez na economia. Alguns dos fundos que eles têm podem ser usados para isso. Sônia, faço a mesma pergunta. Como é que a economia aguenta há mais de 30 dias de estado de emergência? Os primeiros 30 dias, de acordo com a CTA, que é até fonte autorizada para isto, mais de 1000 empresas fecharam. E nem precisamos de ser especialistas no turismo. O turismo vive
sobretudo o nosso turismo é alimentado por quem vem de fora, por quem vem do estrangeiro. Neste momento, os hotéis na cidade de Maputo, as instâncias turísticas nas zonas de Recuando estão encerradas. A cada 10 empregos que se criam em Moçambique, 7 são na área de turismo. A minha questão é como é que a economia aguenta, sobretudo o apoio às pessoas que neste momento estão desempregadas, mas precisam de manter a sua vida e a dos seus. É verdade. Nós estamos numa situação de ter que nos reinventar. O que se vive, o que está-se a viver em Moçambique, está-se a viver no mundo inteiro. Esta doença, esta pandemia, infelizmente acabou atingindo a todos. E mesmo que Moçambique abra as portas para esta área do turismo, não teríamos este turista a vir para Moçambique ou para as nossas praias, porque eles também têm a mesma preocupação. O que tem que acontecer é do jeito como nós estamos, termos soluções locais para os nossos problemas. Porque o que está a acontecer com a nossa economia, o que acontece com o nosso país, é que nós vivemos para já. Nós fazemos um negócio, investimos 2 para poder ter um lucro para investir ali e acabou. E não há reservas. Há aqui em Moçambique, com este Covid-19, começar a repensar como viver ou como fazer para as próximas vezes. Por exemplo, tinha a situação em que o presidente fez a leitura do documento ontem, que a Assembleia da República tem que chancelar ou tem que aprovar hoje. Ora, se nós estivéssemos naquela situação em que alguns deputados, até por sinal, não estão, como é que nós faríamos? E não temos nenhuma abertura na lei que fala ou que fecha algumas lacunas existentes. Então, há aqui uma necessidade de também nós estarmos a aprender com este tipo de Sónia, situações. o que eu estou a colocar é que a Sónia defendeu o estado de emergência. Exato. Assim, como foi colocado ontem. Escolas fechadas, empresas fechadas, e até a Sónia disse que há barracas que estão a funcionar, é por isso que crianças são mandadas ir lá comprar. Então, tem de se fechar tudo. A minha questão, como é que as pessoas vivem com este fechamento, considerando que o nosso Estado, ainda que mova um fundo à direita, outro fundo à esquerda, nunca terá capacidade de responder às necessidades todas. Exato. A minha questão é, no sentido de se defender o estado de emergência, neste sentido, como é que depois sustenta? Nós tivemos a situação em que Moçambique teve esta ajuda que recebeu, e agora o que nós precisamos é de ter políticas concretas para poder chegar a estes empresários. Está a falar da ajuda do FMI, está a 309 milhões de dólares. E também temos outras reservas. Por exemplo, neste momento podíamos estar a usar o INSS também, porque apesar de nós não temos nenhuma lei que defende os estados de emergência, porque provavelmente não estava acautelado. Mas, neste momento, podia-se estar a acionar, por exemplo, a situação do INSS, porque o que nos pareceu, ou o que nós agora nos apercebemos, é que o INSS só vai nos valer para a pós-vida. Há que nós começamos a repensar neste momento e termos as leis aplicáveis para a situação em que temos situações de calamidade ou então de pandemias como esta que nós estamos a atravessar. Eu faço a mesma pergunta. Como é que a economia aguenta? Como é que as pessoas, como é que os empregos estão em causa aqui? A vida, a alimentação, água, luz. Como é que o Estado se diz, e foram as palavras do Presidente, fiquem em casa. Quem é que sustenta essas pessoas, considerando que uma boa parte delas vai perder emprego? Okay. Primeiro, município, deixa-me dizer que o mundo não será mais o mesmo. Isso é um facto. Se nós tentarmos projetar o mundo pós-Covid-19, eventualmente teremos que fazer muitas experiências, porque não creio que estejamos hoje em condições de ter uma amostra e ela ser unanimemente aprovada. Não sendo o mundo o mesmo naquilo que é a nossa projeção pós-Covid, logicamente que as relações económicas entre os Estados e a situação dos Estados de forma particular, muito menos. Isto quer dizer que há setores que vão reagir. O setor das telecomunicações hoje, tudo que é digital, se calhar... As tecnologias. As tecnologias digitais hoje devem estar a esfregar as mãos de contente.
Estamos até a ver emergir plataformas que nós, se existiam, não as conhecíamos. Mas hoje é a única maneira, ou a maneira, é o recurso que o mundo empresarial tem recorrido. Portanto, quem investiu, quem trabalhou ou trabalha nesse mundo, hoje está a ganhar dinheiro cada vez mais. Por outro lado, paradoxalmente, temos a área do turismo, onde o turismo, se calhar, e a aviação civil, não é? Era impensável ver aviões em terra. Se nós olharmos para aquilo que é o mundo hoje, era ligações por segundo, portanto, aviões no ar. Preço do petróleo hoje é a miséria que nós estamos a ver. Algo que se calhar há 5, 6 meses, com todas as projeções de pior cenário, não íamos encontrar lá. O que é que eu quero dizer, município? Primeiro, há setores hoje, em Moçambique, que vão precisar se reinventar, vão precisar de fazer de tudo mais alguma coisa e eventualmente não cheguem lá. O turismo é um deles. É inevitável. Se nós olharmos também e dissermos que vamos projetar o pior cenário. O pior cenário, se calhar, era dizermos que todos os 30 milhões de moçambicanos ou os que estão em idade economicamente ativa não pagam água e luz. Não é verdade. Há pessoas que ainda vão continuar a pagar, há empresas que de forma muito deficitária continuam a cumprir com as suas obrigações. Há outras que nem por isso. Há pessoas que vão ao desemprego, há empresas que vão fechar, há outras que não vão fechar temporariamente, não vão suspender os seus contratos, vão simplesmente desaparecer. Então, a era pós-Covid vai nos dizer como é que nós aguentamos. Mas de que a economia vai se ressentir, é verdade, é um fato, não só a moçambicana, como do mundo. Aquilo que são grandes destinos turísticos hoje são a razia que nós vemos. Imagens de centros comerciais são de meter pena. Vemos fotografias de hotéis, dos melhores hotéis no mundo, nem uma luz acesa, que mostram o estado de abandono. Mas esta é a situação atual. O que não quer dizer, município, que não devam ser tomadas medidas para combater a pandemia. O fato de termos pessoas que precisam de trabalhar e o fato de termos também, e aqui também, município, eu acho que é importante fazermos uma grande distinção entre tipos de economias. Há economias que podem ter medidas combinadas, são muito bem aceitáveis, porque esses Estados têm condição de prover aos seus cidadãos, têm condição de dar o mínimo para que eles consigam pelo menos ter uma cesta básica. Há outros, como é o caso de Moçambique, que não têm esta condição. Portanto, aqui tentar dizer que vamos fazer, vamos tomar medidas, vamos lá, combinadas, seria enganar, porque nós não temos como fazer isso e existe um cenário que é pior. É que se nós dissemos que fechamos completamente, desrespeitamos o risco que existe em dizer que as pessoas trabalham até as 12 ou que os mercados ficam abertos até as 17 horas, que os transportes continuam a funcionar, mas em contrapartida vamos restringir o movimento das crianças, vamos fechar as escolas, estaríamos a dizer que há um risco elevado até de rebelião, porque estas pessoas precisam de sair de casa, todos os dias precisam. Em outras economias, nem por isso. Outro dia eu dei o caso da Suécia. Quem visita a Suécia hoje, se calhar, não se apercebe que o mundo todo tem estado a discutir lockdowns, tem estado a discutir, porque as pessoas, lá há um nível de consciencialização que se calhar é mais elevado, que o Estado disse, cidadãos, estamos a viver esta situação, a maneira como vocês responderem a esta pandemia vai ditar-nos o nível de resposta que vamos dar. Portanto, o que eu quero dizer, município, resumindo, é que o mundo não mais será o mesmo. E nesta destriça vamos poder encontrar alguns países que vão poder continuar a ter medidas combinadas, há outros que vão poder ter medidas restritivas agudas e severas e há outras que vão continuar a subiar e passar ao lado. Bem, vamos passar para os 100 dias do governação do presidente Nyusi. Maria de Lourdes, começo por si. Uma avaliação geral da intervenção do presidente e, sobretudo, o ponto mais polêmico desta apresentação, que são os 48.322 empregos que foram criados em 100 dias, referindo-se a janeiro, fevereiro e março. Sim. Bom, em relação, eu tenho sempre dificuldades em comentar polêmicas, né? E o Cibo faz sempre questão de começar pelo lado da polêmica, que é para me pôr assim. Então, está bem.
Em relação aos números, eu acho que ficou claro. Se nós pensarmos no modelo desenvolvimentista, não é? Da apropriação do Estado do modelo desenvolvimentista, nós conseguimos ver com a explicação que nos foi dada sobre como é que os números aparecem. Então, aceitamos que há uns critérios definidos por algumas organizações internacionais para definirem o estado de uma sociedade ou de uma economia, e o que acontece aqui é que às vezes quando os números não são favoráveis, nós aceitamos isso e legitimamos isso. Quando os números não são favoráveis, nós negamos. O que eu estou a querer dizer é que esses critérios, esses indicadores, eles têm esses indicadores que são comuns às organizações internacionais ou à indústria de desenvolvimento, têm um déficit que já por muitos anos na academia são discutidos, que é a sua incapacidade de refletir a realidade. Ou seja, nós aqui não estamos a discutir se são 48 mil ou são 48 mil empregos, mas o que nos interessa não é a qualidade desse emprego, não é nos dizer que foi emprego porque foi uma semana, a pessoa esteve emprego durante uma semana, mas a nossa preocupação é se nós conseguimos melhorar os nossos níveis de vida, nosso poder de compra, se o moçambicano tem a dignidade que merece durante esse período, tem a dignidade que merece, não olhando apenas na especificidade do número. A Organização Internacional do Trabalho faz essa contagem, tem esse indicador, mas o indicador ele responde a um critério que não se aplica a todas as economias, é o tal famoso one fits all. Então, este que é o problema e é isto que cria tanta polêmica. Assim, quando dizem que o nosso Estado está no índice de desenvolvimento humano, está na posição 158. Dependendo de que posição nós estávamos no ano passado, podemos concordar com isso, alguns anos vamos discordar, mas esse índice sempre temos a ideia de que podemos discutir realmente se nós nos encontrarmos nisso, tendo em conta quem está do lado de onde aconteceu, da economia ou da sociedade que está a ser avaliada. Tem sempre essa percepção de que este índice não está de acordo, não vai de acordo com a realidade e a especificidade deste país. Agora, em relação o global dos 100 dias. Sim, deixando o lado polêmico da coisa. Em relação ao global da análise do plano de 100 dias, bom, este plano até podia ter um outro nome, na verdade, que ele seguiu uma lógica de planificação, que é a mesma lógica da planificação na administração pública, ou seja, vão todos os ministérios, alguns, por exemplo, como o Gabinfo, digam-nos quais são as atividades que vocês iriam realizar nos primeiros 3 meses do ano. Então, foram todas essas atividades compiladas e enviadas para o plano de 100 dias. Eu disse no programa que falamos sobre a apresentação desse plano de 100 dias, que a ideia do plano de 100 dias foi criada numa situação específica, que era o período da Grande Depressão, em que o presidente americano ele decide criar um plano para restabelecer a economia americana que estava em crise. Ele definiu alguns aspectos, 4 aspectos, como o regresso ao trabalho, proteger as poupanças dos cidadãos e criar prosperidade, prover alívio aos doentes e idosos e ter a indústria e a agricultura de volta aos seus níveis de produção inicial. Ou seja, como é que num período curto de um contexto grave para a economia, como é que consegue restabelecer a economia aos seus níveis anteriores à Grande Depressão. Se nós olharmos para o plano que foi apresentado aqui em Moçambique, não temos essa matriz. Por exemplo, este plano, os planos de 100 dias são planos com pontos muito específicos. Aqui nós temos uma matriz, um plano super extenso, difícil de seguir e que não corresponde a essa ideia de... O plano de 100 dias tem a ideia por trás dela, traz por trás dela a ideia de revolução. Não conseguimos ver nesse plano de 100 dias um aspecto espetacular de realização que não aconteceu nos outros anos, que neste ano aconteceu. Nós realmente aqui tivemos um grande diferencial e foi necessário usar esse plano esse plano de 100 dias, no sentido de olhar para o plano de 100 dias, por isso é tão extenso, não consegue perceber qual é a diferença, qual é a ideia, qual é a diferença que o presidente Nyusi irá trazer neste mandato. Como eu disse no outro programa, que no primeiro mandato ele conseguiu identificar algumas coisas que não foram muito bem, não conseguiu atingir alguns objetivos, e poderia ser esta a oportunidade de dizer, com esse plano de 100 dias, vou corrigir aqueles aspectos que eu considero serem cruciais para resolver essa questão. Desculpa, só quero acrescentar uma coisa em relação à apresentação dos resultados, não é? Nós voltamos, quando eu dizia que mesmo a apresentação do plano seguiu a lógica rotineira da administração, que é a apresentação de realizações. As realizações não têm nada de mal, mas a forma como nós comunicamos as realizações é que não ajudam as pessoas a ficarem mobilizadas. O que eu quero dizer, depois de ter
termos tido conhecimento do plano de 100 dias, vimos que houve realizações. Eu não sei se você especificamente ficou muito motivado e mobilizado para continuar a trabalhar nesse sentido. O que eu quero dizer é que se chegar a Nampula e dizer assim, nós durante esses 100 dias construímos uma ponteca num posto administrativo, algures, na Catembe, dizer isso na cidade de Nampula, os cidadãos da cidade de Nampula não têm muita ligação com essa estrada, não conseguem perceber por que você fez isso, qual é a ligação, não sendo mobilizados a isso. Se dissesse de uma outra forma, por exemplo, nós, no nosso plano de construir maior ligação entre os moçambicanos, de estabelecer maior ligação moçambicana ou unidade entre os moçambicanos, consideramos que é preciso que os moçambicanos mantenham uma comunicação frequente entre eles e liguem polos de desenvolvimento, polos de consumo e polos de produção. Por exemplo, construímos uma estrada para poder facilitar isso. E a criação dessa estrada poderá reduzir os custos dos produtos, melhorar o preço dos produtos e melhorar daí a qualidade de vida, aumentar empregos. A pessoa já consegue perceber, tem uma ligação, uma ligação forte com a ideia de que tem que melhorar o preço dos produtos, são caros, e nós podíamos fazer alguma coisa, mas não é apresentado só como a realização. Então, falta o porquê. E o porquê é que conecta as pessoas, é que mobiliza as pessoas sentem-se capacitadas para seguir o presidente para onde ele for. E isso não consegui ver. Sentiu nesta intervenção do presidente. Sônia, a questão dos empregos, esta ideia que levanta a Maria de Lourdes de que os moçambicanos têm este hábito de puxar os dados em função das suas tendências. Em relação ao discurso dos 100 dias, de que faltou conectividade, faltou ligações, faltou pontes para que as pessoas pudessem compreender exatamente o que aconteceu nestes 100 dias. Exato. A ponte principal que faltou nesta apresentação dos 100 dias é exatamente a conexão entre o planificado e agora a apresentação do balanço dos 100 dias. Nós temos a situação em que se apresenta esta situação dos 48 mil empregos e ficamos nós todos pasmos, porque gostávamos era de tentar perceber o que é que aconteceu, onde aconteceu e que empregos são esses. Por incrível que pareça, não sei se é da idade, não é? Mas nos meus tempos nós olhávamos que sabíamos que quando o chefe máximo fala, ninguém mais diz nada. E ficamos pasmados quando no dia seguinte, depois da comunicação do chefe de Estado, vimos o secretário de Estado a vir fazer uma justificação que acabou não caindo bem e foi pior ainda da comunicação anterior feita. Por quê? De alguma forma nós questionávamos até, de certa forma, como é que foi elaborado, que tipo de assessores nós temos a dar o suporte ao próprio presidente, ou o que é que queria se comunicar com esta informação. Ora, se nós formos a olhar, até sairia mais, ou seja, sairia melhor na fotografia se nós tivéssemos uma situação de se buscar os secretários de Estado, por exemplo, que são os representantes nas províncias, a trazerem o que é que mesmo estiveram a realizar de acordo com aquela planificação que foi feita, apresentado o plano dos 100 dias. Aí nós teríamos a província a fazer um juízo do que foi realizado em cada província. Porque neste momento, apresentado de uma forma geral, acabamos não percebendo, na verdade, o que é que estava-se a tentar comunicar, e também lamentar o facto de estarmos a ter muitas comunicações e estar a ver aqui uma desconfiança do cidadão em relação às instituições de Estado, porque quando aparece um dirigente máximo a fazer uma comunicação, parte-se do princípio que é stop, aqui vamos depois ver. Provavelmente devia-se aparecer ou mesmo mostrar com A mais B que o que estava-se a tentar comunicar não é muito bem, que estava-se a falar do vendedor ambulante ou do vendedor sazonal, ou então do Instituto de Emprego, porque ali foi atirar-se a bola para o Instituto em termos de eles é que têm a responsabilidade de alocar, e foram também empregos criados que é de biscato, praticamente acabamos ficando com essa percepção que o Estado está a defender que os biscatos também são considerados como empregos. Vamos ouvir se a ESETA também
teve a mesma ideia, partilha das mesmas dúvidas que a Maria de Lourdes e que a Sônia colocam aqui. Se calhar permita-me antes comentar aqui um ponto levantado pela Sônia, não é? Sobre os tempos. Temos que assumir que esta comunicação de 5 dias foi uma inovação. Eu, particularmente, nunca havia visto. Portanto, foi uma inovação que nós estávamos acostumados, ou estamos acostumados a ver, é o informe, não é? Que o chefe de Estado faz à nação, no Parlamento. Estamos acostumados também a ver as comunicações, portanto, a sessão de perguntas e respostas, onde o Governo apresenta, o Primeiro-Ministro apresenta, e aí os ministros setoriais, penso que é aí onde caberia o Secretário de Estado, respondem às questões. Portanto, neste caso concreto, presumo eu que o que aconteceu é que a questão dos 48, cerca de 50 mil empregos em 3 meses, causou tanta celeuma que era necessário, de alguma forma, trazer luz. Como é que chegaram até lá? Porque, efetivamente, eu, quando vi o Presidente da República, Sua Excelência o Presidente da República, tinha muitas dúvidas. Fiquei com muitas dúvidas. Como é que chegaram estes cerca de 50 mil? De onde é que vem? Qual foi a base? Qual foi o critério? Qual é a fundamentação? Qual é a metodologia por detrás? A comunicação do Secretário de Estado, portanto, veio dizer qual é a metodologia que eles usaram. Portanto, que são as ferramentas da Organização Internacional do Trabalho, e aqui concordo 100% com a Maria, que ela vale o que vale, não é? Há realidades onde simplesmente, quando nós dissemos que alguém tem remuneração, que alguém entrou, portanto, para o mercado de trabalho, estamos a dizer mesmo que tem um emprego. No caso de Moçambique não é bem assim. Nós temos pessoas, eu posso contratar um serviço hoje, não é? Que a pessoa dá-me uma fatura de, vamos lá, diz que este serviço custa 38 mil meticais, por exemplo. Eu adianto, faço o pagamento hoje, 50%, e a pessoa leva-me uma semana para fazer o trabalho, entrega o trabalho, eu não estou em condições de pagar, posso pagar no mês seguinte. Portanto, esta pessoa, por estes critérios, teria recebido 16 mil, 18 mil meticais no mês seguinte outros 18 mil, mas de forma alguma podemos dizer que esta pessoa está empregada. Não é um emprego, não é, e nem é muito menos um posto de trabalho foi ali criado. A pessoa fez um trabalho e recebeu a sua contrapartida. Portanto, há aqui ferramentas que a Organização Internacional do Trabalho usa, métricas que a Organização Mundial do Trabalho, a Organização Internacional do Trabalho usa, que são reconhecidas, são, portanto, mundialmente praticadas, mas eventualmente, se nós formos a descer mais a fundo, a nossa realidade de alguma forma desfasa. Penso que é este desfazamento que cria aqui algum ruído sobre o que é que nós, na nossa realidade, consideramos emprego, consideramos ter sido gerado um posto de trabalho e eventualmente, aquilo que está a ser usado pelos nossos parceiros da Organização Mundial do Trabalho. 100 dias, o balanço do Presidente. Como disse logo no princípio, esta é uma inovação, é algo que nós não estamos acostumados a ver e, eventualmente, seria interessante ver também qual é o que é que se pretende com esta comunicação, o que é que se pretende transmitir. Está-se a dizer que em 100 dias, e há aqui realidades que não podem ser de alguma forma descuidadas, portanto estamos a dizer que foram 100 dias sem orçamento, acima de tudo. Então, se calhar este é um fator muito importante que devia ter sido imediatamente realçado. O que é que, se a ideia era comunicar que 100 dias sem orçamento, sem, portanto, os ovos, foi possível fazer omelete, então há aqui uma lista descritiva. Portanto, começar aqui a enumerar várias ações. Mas se, por exemplo, a ideia por detrás desta inovação é realçar que no meio de tantas dificuldades, no meio de tantas incertezas, e neste último mês, com a pandemia do Covid, o país não parou e há realizações que foram lá, se calhar estas informações nós lá encontramos. O que eu gostaria, se calhar, de trazer ao ponto é o que é que os moçambicanos estavam à espera de receber. Quando nós dissemos que o chefe de Estado vai comunicar aquilo que é o trabalho de 100 dias, se calhar é preciso fazer esta combinação, porque há um elevar de expectativas. Parece-me que foi este o caso, que houve um grande elevar de expectativas. Esperávamos ouvir qualquer coisa que eventualmente não esteve lá coberto. E, à exceção disto, há pontos candentes. Muitas das reações prendem-se com o fato de alguns pontos candentes não terem constado lá. Provavelmente, eu diria,
se eu quero comunicar, se eu quero passar uma mensagem de que estou a enfrentar dificuldades, as coisas não me estão a correr muito bem, mas mesmo assim eu fiz isto, fiz aquilo, eventualmente eu não ia pegar nas coisas que não fiz. Quer-me parecer que este era o cerne da comunicação do Sua Excelência o Chefe de Estado. Comunicar o que foi possível fazer, as omeletes que foram possíveis produzir, mesmo não tendo um cesto de ovos. Muito bem, com as suas palavras, Jéssica, damos por encerrado o nosso programa. Estamos mesmo no limite. Prometemos que na próxima semana o nosso primeiro tema vai ser a ação das Forças de Defesa e Segurança, que culminaram com a eliminação física de 139 insurgentes em Cabo Delgado, naquela que é uma das reações do Estado face ao alastramento do conflito. Agradecer desde já a vossa presença, Esther Segaúque, Sônia Mboa e Maria de Lourdes Mangueleza. Caro telespectador, o programa Opinião Feminina termina por aqui. Até a próxima quinta-feira.